E aí, pessoas? Poxa vida, cheguei. Segunda-feira, muito bem. Como vocês estão? Conte-me tudo. Tá tudo bem por aí? Tudo certinho? E que delícia passar mais uma segunda-feira transmitindo conhecimento, fazendo a fofoca com as coisas da casa. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É um grande prazer eu poder contribuir com conhecimento, com terapia aí, para quem gosta da casa. Aqui é o lugar certo para você se inteirar de tudo que acontece. Isso mesmo. E para quem chegou agora e não sabe quem eu sou, meu nome é Mayra Prieto, sou designer de interiores e consultora de organização. Adoro tudo organizado. Na verdade, eu sou uma designer que organiza residências, viu, gente? Eu adoro a parte da decoração, mas é a organização que é a minha especialidade. Apaixonada. E trago alguns assuntos polêmicos todas as segundas-feiras pra gente tratar aqui. Isso mesmo. Deixar tudo certinho para que a vida de vocês flua muito melhor, né? E aí, gente, me conta uma coisa. Hoje o assunto é um assunto que todo mundo passa por ele, né? Compras. Sua casa tá abarrotada de coisas? Não, né? Tinha certeza disso. Consumismo é a palavra de hoje. Porque tem muitas casas que eu vou e as pessoas querem que eu tenha uma varinha mágica e eu suma com tudo da frente e organize tudo. Mas não é bem assim. Eu não tenho uma varinha mágica. A varinha mágica tá na mão de vocês. Por quê? Porque é vocês que vão me ajudar a definir o que precisa ir embora de casa e o que precisa ficar. Isso mesmo. A gente junta muita tralha, muita coisa, né? E aí na hora de desapegar, vem aquele impasse. Quer organizar, mas não faz o desapego. E isso complica um pouco, porque não adianta querer se organizar sem a primeira etapa, que é o desapego, gente. Mas a gente vai falar hoje sobre o consumismo. Por quê? Porque é ele que faz você criar essa bola gigante de coisas que você tem e depois não sabe onde colocar, né? E não quer doar. Ai. E aí, você consegue comprar pouquinho, só compra o essencial? Ou compra mesmo sem ter vontade, só porque tava na promoção? Responde aí. Quem quiser falar comigo hoje também manda um sinalzinho aqui que eu chamo pra live. Isso mesmo. Bom, vamos lá. O que é consumismo? Alguém aí se arrisca? Pois eu tenho a resposta aqui. Eu tenho uma cola, né, gente? Eu tenho uma colinha que aí eu fico aqui olhando e contando pra vocês. Bom, o consumismo significa fazer compras em excesso. Ó, consumismo, compras e compras e compras. A expressão é usada para identificar o comportamento ou a tendência de uma pessoa em exagerar nos hábitos de consumo ou fazer a compra por impulso. Ai, sabe aquela tristeza? Ai, sabe aquele dia que você fala, eu mereço? Então, já comprou errado, porque foi comprar triste, já foi comprar a mais sem que tivesse necessidade e aí essa peça vai ficar o quê? Rodopiando aí pela casa, né? É isso que acontece, viu, gente? Bom, esse comportamento pode se caracterizar pelo desenvolvimento de uma conduta compulsiva, em que a pessoa consome objetos, serviço, alimentos de maneira exagerada e sem refletir sobre a real necessidade de fazer a compra. E eu vou falar para vocês que tem uma grande porcentagem de pessoas que fazem isso e não dão conta de que está acontecendo com elas, tá? Assim, quando se fala de consumismo, refere-se ao investimento em produtos que não são necessários. Pois é, ou itens supérfluos. Quem tem esse tipo de comportamento é chamado de consumista. Eu já tive esse comportamento, gente. A minha história de vida permitiu que eu tivesse dinheiro sobrando para comprar os supérfluos. Aí o que eu fazia? Eu comprava blusa, eu comprava preta, branca, vermelha, de todas as cores e eu acabava não usando. Pois é.
Muitas eu doei com etiqueta. Isso foi uma fase da minha vida que eu nem imaginava o quanto isso reverberava de ruim, né, na minha jornada. Então, o dia que eu aprendi o porquê, eu passei a ter consciência na hora de comprar, e é isso que eu quero passar para vocês aqui, tá? As causas do consumismo, vamos lá. Para entender essas causas, é preciso compreender um pouco sobre as razões que levaram ao seu surgimento. O crescimento dos hábitos de consumo, gente, aconteceu após a era industrial. Quem aí não sabia disso? Pois é. O crescimento disso veio nessa produção industrial, o que ocorreu a partir da Revolução, momento em que foram feitos mais investimentos na produção de serviços, né? Então, antigamente era manufaturado, eram pequenas peças que eram fabricadas de cada vez. Então, quando veio a indústria e fez um boom, eles precisavam descarregar em cima de alguém. Alguém precisa comprar o que eles estão fabricando, certo? Pois é. Com o investimento na produção, a quantidade de mercadorias disponíveis para o consumo cresceu cada vez mais. E para vender o que era produzido, foi preciso estimular o desejo da compra entre os consumidores. Pois é. Por consequência disso, os hábitos de consumo foram cada vez mais incentivados e crescentes. E como que a natureza reage, né? Como o bolso reage? Com o passar do tempo, o ato de consumir passou a ser associados a ideias positivas como felicidade, sensação de satisfação e de ser bem-sucedido. Porque eu tenho tudo, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Ai, gente, isso acontece tanto. Bom, por essas razões, o consumismo é considerado um dos problemas originados pela existência do sistema capitalista, estando presente em todas as sociedades contemporâneas. E outro fator que contribui para o consumismo é a globalização. Pois é, já que ela fez com que diferentes produtos sejam facilmente encontrados em todas as partes do mundo. O fácil acesso a produtos também colabora para o estímulo ao consumo desenfreado. E é onde eu quero trazer para vocês essa consciência, né, sem freio, vou sair comprando tudo. Será que realmente você precisa de tudo isso que você está comprando? Isso vai ter lugar exato para guardar dentro da sua casa? Bom, na sociedade de consumo, a produção de bens e serviços é excessiva em relação à necessidade e demanda dos consumidores. O filósofo polonês Zygmunt, nome chique, né? Estudava o assunto, defendia que a sociedade moderna era composta basicamente por pessoas consumidoras. Ele entendia que os hábitos de consumo em excesso tinham influência direta na formação da identidade dos indivíduos, dificultando a compreensão como seres humanos e não como mercadorias. Pois é. Consequências do consumo? E aí, quais são as consequências que eu já contei alguma delas, né? O aumento do consumo alterou o estilo de vida das pessoas. Hoje o comunismo gera inúmeras consequências, como o endividamento. Quem aí está endividado com o cartão de crédito de tanto que comprou? Endividamento, né? O aparecimento de doenças como a ansiedade, porque quando a gente compra algo, tem um hormônio aí que solta e que faz você querer sempre comprar mais. Ele sana o seu problema na hora e aquela vontade de comprar vai vindo novamente, tá? E eu já vou falar sobre ele para vocês. A presença dessa característica pode, por exemplo, indicar a existência de um transtorno chamado oniomania. Essa patologia se caracteriza por um comportamento obsessivo pela relação ao ato de comprar. Em geral, esse transtorno pode afetar facilmente as pessoas que têm um alto grau de estresse e ansiedade. Entretanto, não significa que somente pessoas ansiosas podem desenvolver essa patologia, né? Assim como nem todas as pessoas com essa característica desenvolverão essa tal oniomania. As consequências para o meio ambiente. Então, quando a gente doa algumas coisas, né, para instituições, outras pessoas vão fazer proveito disso, né?
Mas e quando não vai fazer o proveito? E quando existe o excesso de lixo? Pois é, nas embalagens tem o excesso de lixo, né? O pacote, a caixa, né? E com o excesso dessa produção de lixo, além da grande quantidade de poluição gerada pelas indústrias, né? Não é uma alternativa sustentável e causa severos impactos ao meio ambiente. Você sabia disso? Nem sabia disso, né? Bom, o lixo eletrônico também é um problema mais recente ligado ao aumento do consumo. Hoje em dia o consumo de produtos eletrônicos é cada vez mais crescente e a durabilidade desses produtos não é tão extensa. Isso acontece principalmente com a razão de diminuição de vida do produto útil, né, do consumo das novas mercadorias. Vocês já perceberam que antigamente os elétricos e eletrônicos, enfim, no geral, parecia que tinha uma durabilidade maior? Pois é, hoje em dia a gente já não vê isso, né? E tem muitas coisas que são importadas da China, né? Pessoas que são feitas de escravos para poder fabricar essas peças e você aí comprando que nem um louco. Pois é, presta atenção. Bom, o consumo no país acompanha a tendência mundial, claro, do consumo em excesso, e há pesquisas que apontam que somente 24% se consideram conscientes em relação aos seus próprios padrões de consumo. Você está nesses 24% das pessoas? Conte pra mim. Não, né? Bom, dados levantados pela Confederação Nacional de Lojistas também demonstram que 55% das pessoas se consideram em transição em relação ao consumo. Ou seja, são pessoas que têm refletido muito mais sobre o impacto e a necessidade de suas compras. Bom, outra pesquisa da ONG Acatu revela que em relação à motivação para repensar os hábitos de consumo, as pessoas sentem-se mais estimuladas por motivos concretos em benefício de gerações futuras, pela sustentabilidade ou pelo impacto social, tá? Bom, diferença entre consumismo e consumo se referem ao ato de comprar, mas os termos possuem diferenças em seu significado, sabiam? Pois é. O consumo é algo que a gente precisa, né? Então, consumo água, consumo luz, consumo energia, consumo. E o consumismo é a tendência do hábito de fazer compras, né? Ou seja, além das necessidades e sem um propósito específico. E o consumo significa o ato de comprar ou adquirir um bem ou serviço. Por exemplo, diferente do consumismo, não significa necessariamente um comportamento exagerado. Então, o que você precisa, tá legal, tá? O que você não precisa, toma cuidado para não encarar aí o consumismo. Bom, aqui eu vou propor para vocês algumas reduções, né, que é importante vocês terem na hora de consumir, né? Eu vou fazer vocês terem um pouco mais de consciência sobre o papel que o consumo tem na vida de vocês. Questionar a real necessidade de adquirir o novo bem. Eu quero? Eu preciso? Não sei. Deixa eu pensar melhor, né? Estimular a criatividade para reutilizar os produtos que vocês já têm em casa, né? Praticar hábito de consumos mais sustentáveis. Refletir a respeito das políticas de fabricação das empresas que costuma consumir, né? Minha filha esses dias estava enlouquecida atrás de um aplicativo aí que vem da China e ela comprando roupa. Ai, mãe, tá baratinho, tá baratinho, tá baratinho. Aí eu fui e falei pra ela, poxa filha, você sabia que essas pessoas que vendem um tal de Shein, tá? Essas pessoas que fazem as coisas lá na China, elas estão feitas de escravas para poder fabricar esses produtos. E aí você está contribuindo para que essas pessoas continuem presas lá e ganhando uma miséria de centavos para poder fazer tudo isso. Então é uma criança, é uma adolescente, não tem ideia do consumo. Eu peguei o vídeo, mostrei para ela e aí de repente nessa minha maneira de educar,
eu consiga colocar uma sementinha na cabeça dela e lá na frente ela vai lembrar, falar, poxa vida, minha mãe me alertou, né? Oi, seu lindo! Tudo bom? Bem-vindo! Bom, é muito importante saber qual é a fabricação das coisas, tá? Questionar a qualidade e a quantidade da informação consumida, perceber quais são os impactos ambientais gerados pelo ato do consumo, tá? Isso é muito importante, gente. Bom, nada se fala. Deixa eu contar aqui para vocês. Que tudo isso que a Revolução trouxe foi a partir de 1760, tá? E a construção das ferrovias também foram acontecendo nessa época, porque a Revolução trouxe a energia, né, elétrica, então aí passou a funcionar outros também acessos para o consumo, como as ferrovias do trem a vapor, né? Bom, foram gerados produtos com preços mais acessíveis para camadas populares, porque nessa época da industrialização, antes não existia, todo mundo não podia comprar tudo, né, porque era escasso. E nos últimos anos, gente, a mídia e a publicidade, o marketing representam o principal veículo de comunicação para o consumismo, passando uma imagem de felicidade quando se adquire os produtos, influenciando não só o ato da compra, como a forma que nos vestimos e os nossos comportamentos, tá? Você sabia que se tornou um ciclo vicioso isso na sua vida? Pois é um ciclo vicioso. O especialista em neuromarketing e biologia de comportamento do consumidor, Pedro de Camargo, diz em seu livro Eu Compro Sim, mas a culpa é dos hormônios. Falei que eu ia chegar nesse assunto. Ele cita como os hormônios influenciam o cérebro e o consumo, principalmente das mulheres. Aê, mulherada, nada de botar a culpa no hormônio. Não pode. Esse especialista diz que o nosso cérebro que comanda os comportamentos com os níveis de hormônios e neurotransmissores e é louco por prazer e busca de aventuras. Esse é o seu cérebro, tá? Que ele busca aventuras, ele busca o novo e essa saciedade faz você sempre comprar mais e não sair desse círculo vicioso. E a química orgânica também faz muitas vezes com que a gente cometa erros comprando demais ou por impulso. Comprou por impulso, sei. Qual que é o nome dessa criatura? Dopamina. Vocês já ouviram falar na dopamina, né? A experiência de comprar algo cria uma euforia e aumenta a liberação de dopamina no cérebro. Conhecida como o neurotransmissor DM+, a dopamina ativa o centro do prazer em certas partes do cérebro e nos faz ter vontade de repetir a experiência. Por isso que você não para de comprar. Entendeu? Bom, e é por isso que às vezes compramos muito a mais. Tá explicadinho agora pra você? E o consumo desenfreado virou uma saída de emergência. Se a pessoa está feliz, ela compra para comemorar se ela tá feliz. E se ela não está, se ela está triste, ela compra para se sentir melhor. Alguém já ouviu essa história por aí? Conta pra mim? Já ouviu essa história, né? Pois é. No entanto, nem sempre quem se submete a essas compras tem condições de bancá-las, tendo que trabalhar mais para pagar suas dívidas. Então, você trabalha mais para pagar, trabalha mais e esquece da real essência da vida, né? Para tudo, para de comprar. Bom, com o trabalho intenso, a pessoa se esgota mais rápido, o que leva a comprar mais para recompensar o seu cansaço. Olha só. Pois é, gente. Quer poupar e gastar menos? Eu quero, Mayra. Eu quero, tô precisando poupar. Pois é. Quando você for comprar algo, faça a seguinte pergunta: eu quero ou eu preciso? Essa é uma chavezinha importante para vocês. Fazer perguntas. Eu quero ou eu preciso? Por quê? Quando eu quero algo, é uma manifestação do meu ego. Porque aquela jorrada de marketing, as pessoas falando que comprou, que é legal, que é isso, que é aquilo, vai fazer com que eu quero. Então, na frente vai estar o ego, tá? E quando eu preciso,
é uma manifestação da minha necessidade. Eu necessito comprar um uniforme para o time da Organize-se Já. Eu preciso comprar uma máquina fotográfica para tirar fotos da Organize-se Já. Eu preciso, né? Eu não quero. Eu querer é outra coisa. Bom, e aí? Estão satisfeitos? Com o excesso, vocês vão sempre ter casas desordenadas, dificuldades em encontrar os seus itens, gera atrasos para os seus compromissos, tá? Falta espaço para você guardar as coisas, porque tá tudo entulhado, né? Muito bem. Vai aumentar o estresse, viu, gente? Tendo muita coisa dentro de casa, vai fazer você engordar por causa da ansiedade. A depressão, constrangimento em receber pessoas dentro de casa, tá tudo bagunçado. Aquela vida que você não consegue alcançar porque a bagunça tá no meio da felicidade entre você e o caminho que você quer alcançar. Frustração porque você não consegue fazer tarefas importantes, porque você já gastou seu dinheiro, você já gastou seu tempo, acabou a energia, né? Bom, e você vai economizar muito, porque não vai comprar mais roupa repetida, não vai comprar coisa repetida, né? Gente, comida. A galera vai, ela enxurrada de comida dentro de casa, tudo vencendo, tudo, sabe? E tanta gente passando fome, então presta atenção, né? Enfim, eu acho que tem muitos benefícios você conseguir desenvolver a habilidade de segurar a mão. Segura a mão e segura o bolso. Para de se endividar. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você não vai conseguir a felicidade que tanto alcança. Qualidade de vida começa em casa, começa em pequenas coisas, como lavar uma louça, como arrumar uma cama, né? Preparar uma boa rotina para você. Depois você pensa em comprar. E esse é um mês que todo mundo faz compras. Então, comprem consciente, comprem o que realmente precisa, né? Não vai gastando seu dinheiro à toa. Consegue, devagarzinho. Não. Fale não pra você. É sério, você vai economizar bastante, tá? Bom, gente, ter o controle da sua casa, da sua vida não tem preço, né? E, por favor, analise o seu financeiro, se você está permitido a comprar esse item, analise o seu emocional, né? Vamos recuperar aí a força e o poder que você tem sobre a sua vida. Começa não comprando. Eu falo isso, gente, mas é claro, né? Eu também sou normal, uma pessoa, um ser humano comum, eu também tenho vontades, eu também bato o olho e falo, eu quero, eu não compro nada na hora que eu quero, eu compro depois, porque isso me permite um tempo para eu racionalizar se eu quero, se eu preciso. Isso acontece com todo mundo, e ainda mais no mundo globalizado, que tudo parece chegar de bombardeio e fazer que você seja feliz comprando aqui. Mas na verdade quem está sendo feliz mesmo são as pessoas que vendem, tá? Isso, tá? Bolsinho cheio de dinheiro. E você vai ficar aí, não vai mais, né? Vai pensar em mim quando for comprar. É isso. Bom, falei pra caramba. Mais uma segunda, mais uma contribuição. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz, muito honrada com vocês aqui comigo. E é o que me dá força para todas as segundas-feiras estarem aqui com vocês, fazendo gracinha, fazendo fofoca, dando puxão de orelha. Isso mesmo. Gente, que a sua semana seja maravilhosa, que esteja cheio de abundância e bora cuidar da casa, que é o seu lugar sagrado. Que delícia! E se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais informações sobre Organize-se, sobre o nosso trabalho, manda um direct pra mim. Tem o Clube da Casa lá no WhatsApp também, no link da bio vocês entram, tem um acesso gratuito, tá? E é isso. Bora para mais uma semana? Vamos lá. Fiquem em paz e até segunda-feira que vem. Até mais.